Olá amigos, aqui o professor Inácio Dantas, dando prosseguimento às nossas aulas. Hoje, na nossa aula número 54, nós vamos falar sobre o rateio de custos e despesas fixos de empresa comercial, como maximizar lucros e minimizar prejuízos. E aqui nós vamos usar o custo de oportunidade. Pessoal, essa aula de hoje está baseada neste livro aqui, Lições para o Autoaperfeiçoamento Profissional, que você encontra na livraria agbooks.com.br, amazon.com.br e submarino.com.br. O conteúdo deste livro aqui, pessoal, vai te preparar bem para você aí se autoaperfeiçoar profissionalmente, para você ter aí uma bagagem profissional e de repente deslanchar na sua carreira. Então eu recomendo para você esse livro que você encontra, como disse, nessas livrarias aqui. Pessoal, nós vamos falar então sobre o custo de oportunidade. O que é isto? Custo de oportunidade é um termo usado em economia para indicar o custo de algo em termos de uma oportunidade renunciada, ou seja, o custo até mesmo social causado pela renúncia do ente econômico. Então, na verdade, você tem uma empresa aqui que a gente vai fazer o estudo, tá? Que ela tem várias filiais e uma delas está deficitária. Então você tem uma análise de custo de oportunidade de fechar ou não essa empresa deficitária. Fazendo isso corretamente, você vai maximizar os seus lucros e vai minimizar seus prejuízos. Então aqui nós vamos fazer um estudo de rateio de custos e despesas fixos. E vamos pegar uma empresa fictícia aqui com dados, aqui também fictícios, a empresa Atacadão Limitada. Esse estudo aqui, pessoal, eu já fiz em sala de aula, né, curso de Ciências Contábeis na Universidade de Guarulhos, lá em São Paulo, e realmente o pessoal aí teve um entendimento muito bom, a percussão foi muito boa, embora seja dados teóricos, mas eu já vivenciei isso na prática quando eu trabalhava como contabilista numa grande empresa supermercadista em São Paulo. Ok? Então, seguindo, pessoal, olha, uma empresa que tem várias filiais, normalmente ela tem vários departamentos administrativos. Tá? Então eu coloquei aqui dois, por exemplo, a administração central, né, e o centro de distribuição. A administração central, onde está toda a gerência, contabilidade, o departamento de relações humanas e por aí afora. E o centro de distribuição, o depósito da empresa, né, logística, transportes, etc. Tá, ok? Pessoal, esses dois departamentos, eles não têm venda, ok? Mas eles geram despesas. E toda essa despesa aqui, que acontece ao final de um período, ela é feito um rateio proporcional ao que? Às vendas das filiais. Então, quanto vende cada filial, ela participa com um percentual, né? De forma que o rateio das despesas aqui vem para cá e aqui é tudo zerado, as despesas. Por quê? Porque aqui não faz venda. Então, cada um dessa administração central ou desse centro de distribuição tem o CNPJ, tem uma inscrição estadual que vai gerando despesas, e ao final do período, então, como eu disse, essa soma, essa totalização de despesas é feito um rateio para as filiais. E aqui o saldo contábil desses dois departamentos são zerados. Então é feito, como eu disse, o rateio de custos para as filiais. Pessoal, quais são os tipos assim de despesas ou custos fixos mais corriqueiros dentro de uma empresa comercial? Propaganda, marketing, os salários, né, dos funcionários, energia elétrica, água, aluguéis, manutenções, transporte, IPTU, IPVA e vai por aí afora. Então todo esse tipo de despesa, tá, é considerado um custo ou despesa fixo desse setor comercial, já que obviamente ele não tem transformação, então ele não tem os seus custos variáveis. Seguindo então, pessoal, o exemplo então da Atacadão Casa. A situação atual desta empresa, que tem 6 filiais, é a seguinte, fechado aí um determinado período. Ela tem de vendas 5 milhões e 100 mil, custos das mercadorias vendidas 4 milhões 4.800
e uma margem de contribuição de 1.095.200, que é a diferença entre vendas e custos das mercadorias vendidas. Os custos fixos da filial. Então, cada filial tem o seu próprio custo fixo. Tem o seu quadro de funcionários, tem sua energia elétrica, tem seu aluguel, PTU, né, e vai por aí fora, ok? Foi da ordem de 580 mil. Isto, pessoal, esse custo fixo dela aqui, obviamente que não é feito o rateio, porque já é dela própria. Ela vai receber um rateio, o quê? De um percentual de custos fixos da matriz, lá da administração central, lá do centro de distribuição. Quanto que foi os custos da matriz? Foram da ordem de 350 mil reais, que é 6,86% das vendas. Então, repetindo aqui, ó, a matriz, vamos chamar matriz, que é a administração central mais centro de distribuição, teve no período 350 mil reais fixos, tá? Que representa sobre o total das vendas das 6 filiais, 5 milhões e 100 mil, 6,86%. Então nós vamos aplicar 6,86% sobre a venda de cada filial. Então, por exemplo, a filial 1 recebeu 54.902, a filial 2 recebeu 61.765, filial 3, 48.039, filial 4, 68.627, filial 5, 41.176, filial 6, 75.490. Então, esse 350 mil está distribuído o quê? Em proporção às vendas de cada filial, ok? E aí, nós temos o total dos fixos, que é o fixo dela mesma, mais o rateio que ela recebeu. Tá, ok? Então, por exemplo, a filial 1 teve 143.402, a filial 2 165.765, a 3 126.039, a 4 172.127, a 5 137.176, a 6 185.490, total 930 mil, ok? Somando então ambas os custos menos a margem de contribuição, o que aconteceu? Deixou um lucro, por exemplo, a filial 1, 44.598, a 2, 21.435, a 3, 20.961, a 4, 22.873. A filial 5 deu prejuízo de 23.176. Os custos, né, a total despesa dela foram o quê? Maior do que a margem de contribuição, então ela deu um prejuízo. A filial 6 deu um lucro de 78.510. Total geral do lucro, pessoal, 165.200. E aqui temos o percentual do lucro líquido aqui, dividido pelas vendas. Então, filial 1, 5,57, filial 2, 2,38, filial 3, 2,99, filial 4, 2,29, filial 5, negativo, prejuízo de 3,86 e filial 6, 7,14. Total geral de lucro da empresa, 3,24% sobre as vendas, ok? Então, a gente analisando aqui esses números, a gente tem o quê? Que a filial 6 é a melhor filial da empresa, mais lucrativa. Em contraponto, nós temos aqui a filial 4 como menor lucratividade positiva e temos a filial 5 com prejuízo de 3,86%. Bom, aqui é que vai começar o nosso estudo do custo de oportunidade. Você tem esse quadro em mãos aqui, ok? Você tem a filial 5 negativa, tá? Todo o balanço que você fecha dessa empresa, tá? Trimestral, quadrimestral, anual, essa empresa dá prejuízo, tá? Nesse período aqui deu 3,86. E aí você tem, né, uma decisão a tomar. Fecho essa empresa? Encerro as atividades dessa empresa, já que ela vem me dando prejuízo? Pessoal, a resposta nem sempre é sim e nem sempre é não, diante de uma situação que você tem um prejuízo de uma filial no contexto de várias filiais que estão positivas. Vamos ver por quê? Olha, se você fechar, vamos voltar aqui, ó. Se você fechar essa empresa, filial 5, que vende 600 mil reais, tem despesas aqui
totais de 137, 176, tem o lucro negativo, né? Prejuízo de 23, 176, se você fechar esta empresa aqui, o que vai acontecer? A sua venda, obviamente, vai ser menor, né? Ela cai para 4 milhões e meio. Obviamente que seu custo das mercadorias vendidas também cai, sua margem de contribuição também, os custos fixos de cada filial também diminuem. Porém, pessoal, o que acontece? Mesmo você fechando a filial, em regra geral, pessoal, 99% dos casos, você não diminui os custos fixos da matriz. O staff que você tem, toda a estrutura que você tem na matriz, tá? Chama aqui matriz, relembrando, administração central e o seu centro de distribuição, praticamente continua inalterado. Você vai diminuir, se diminuir a pouca coisa, mas normalmente você mantém o quadro intacto. Mas você perdeu uma filial que estava vendendo. E aí, essa perda da filial é vantajosa ou não? Então, pessoal, o que aconteceu aqui quando você perdeu a venda da filial 5? Ela não existe mais, mas suas despesas fixas continuam mesma. Então você tem que o total dos custos fixos agora é de 834 mil, que é o custo fixo, né, de cada filial, com os 350 mil que vem lá do central. Você tem 834 mil. E o que aconteceu com o seu lucro? Ela é agora 147.200. Você fechou a filial, o lucro é 147.200. E quanto que era antes? Pessoal, mesmo com a deficitária, era 165.200. Você fechando essa deficitária, a filial 5, teu lucro diminui. Olha só como é ilusório você fala, não, a empresa está negativa e vou fechar a empresa. Repetindo aqui, ó, você tinha um lucro líquido de 165.200, você fechou a deficitária, bom, agora fechamos aquela filial que não nos dava prejuízo. O que aconteceu com o nosso lucro? Melhorou ou piorou? Piorou, pessoal. Ilusoriamente, olha, vejam, percentualmente era 3,24 da venda, teu lucro, né? Era 165 mil dividido por 5,100, ok? Era 3,24. Agora, se você calcular percentualmente, ele vai te dar a ideia ilusória que melhorou, tá? Então ele vai te dar a ideia ilusória que melhorou de 3,27. Sai de 3, olha, vou botar aqui, ó, sai de 3,24 para 3,27. Mas é ilusória, porque você está pegando 147 mil também sobre uma venda menor. Mas o que aconteceu com os números totais, com o dinheiro, ele diminuiu. Então, pessoal, o fechamento dessa empresa nós podemos diagnosticar assim. Olha, letra A, com a descontinuidade, caso você, né, resolva definitivamente fechar a filial 5, a margem de contribuição sobe de 21,47% para 21,80%. Bom, aqui um dado, né, interessante, positivo. Letra B, os custos fixos das filiais caem de 930 mil para 834 mil. Também um dado, né, bom, caiu o custo, caiu a despesa. Os custos fixos da matriz permanecem em 350 mil, porém, o percentual de rateio sobe de 6,863 para 7,778. Olha, ele sobe então aqui, ó, de 6,86 para 7,78. Ah, professor, mas por que sobe? Porque, né, a sua despesa é a mesma e sua base de vendas ela diminuiu. Então, percentualmente, a tendência é dos seus custos totais fixos aumentarem. Item D, a rentabilidade líquida, lucro líquido sobre vendas, sobe de 3,24% para 3,27%. Então você tem um acréscimo aí de 0,03 percentuais ou 0,3 pontos percentuais, dependendo, né, do seu ponto de vista de cálculo. Aí você poderia pensar, pô, melhorou aqui. Ok, mas você está trabalhando, lembre-se, com uma base menor. Letra E, o lucro líquido cai de 165.200 para 147.200, uma perda de 18 mil. É aqui o gargalo, pessoal. É aqui o calcanhar de Aquiles. Tá? Você vai trabalhar com números em reais. Você tem perda. A partir do momento que você fechou a filial 5, seu lucro
reduziu, você está com menos dinheiro no bolso em termos de lucro. Letra F, conclusão. Não é vantagem descontinuar as atividades da filial 5. O porquê? Não é vantagem encerrar as atividades porque, mesmo com a filial 5 sendo deficitária, ela colabora no rateio dos custos fixos da matriz. Encerrando-a, as demais filiais vão receber a sobrecarga de rateio, resultando na nova situação numa redução de lucro líquido de R$18 mil. Então, pessoal, atenção, tá? Então, há momentos que você fechar a filial pode ser bom, há momentos que você fechar pode ser ruim. Neste caso aqui específico, 165.200 era o lucro líquido, ele cai para 147.200. E por si mesmo, esses números já dizem tudo. Não fecha a filial 5. Ah, mas ela está dando prejuízo. Deixa ela dar prejuízo. Mas por que deixa dar prejuízo? Por quê, pessoal? Quanto que é o prejuízo dela? 23.176. Quanto que ela recebe de rateio de custos fixos da administração central e do centro de distribuição? 41. Então ela recebe um rateio maior do que o prejuízo. Quando que vai ser vantagem fechar? Quando o prejuízo for maior do que os custos fixos, tá? Que ela recebe da matriz, do que o rateio da matriz. Se aqui fosse 45 mil, aí sim, aí não compensaria. Porque você está tendo um rateio menor que o prejuízo. Ela, por si mesma, já está dando prejuízo antes de receber a carga de rateio da matriz. Ok, pessoal? Então, é essa a ideia, você ter um estudo de cada filial, não se precipitar, tá? Cada filial você faz estudo, a filial que está boa, a filial que está deficitária, e aí você vai tomar a decisão. Só para completar, pessoal, trabalhei numa empresa, fui contabilista de uma empresa, administrador. Nós tínhamos uma situação de uma empresa, uma filial nossa, era uma rede de supermercados, que chegou a ter 25 unidades. Uma das nossas unidades tinha prejuízo. Então o diretor lá me pressionava, vamos fechar? Eu falei, não. Aí eu mostrava os números para ele saber que era, mesmo deficitário, era vantagem manter aquela filial aberta, tá? Estava gerando emprego, estava gerando renda para os funcionários, mas mesmo assim não comprometia as demais filiais. Então, pessoal, isso é o que eu tinha a passar para vocês. Se vocês gostaram da explicação, clique aí no joinha, no positivo, para valorizar o nosso trabalho. Deixe comentário, respondo, ok? Compartilhem essa aula, se inscrevam no canal, cliquem aí no sininho ao lado da inscrição para você receber novos avisos do YouTube assim que eu postar novas aulas. Então eu vou ficando por aqui e até uma próxima.